tudo aquilo que tem sido feito nessa noite, no culto ao Senhor, para a glória ao nosso Deus, é fundamentado no ensino bíblico, que nos diz assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Vamos ler juntos o verso 30? Convém que ele cresça e que eu diminua. Pode assentar, irmãos. Você que está presente nesse culto, você que nos ouve, pode responder objetivamente a seguinte pergunta: você já creu de todo o coração que Jesus Cristo é o seu Salvador? Qual é a sua resposta? Muitos e muitos disseram amém. Aqueles que disseram amém, certamente responderão positivamente à segunda pergunta: você já reconhece Jesus como seu Senhor? Se Jesus é o seu Senhor, então ande como ele andou. João, o evangelista, nos diz que Jesus estava com os seus discípulos em toda a Judéia, batizando pessoas. Aqueles que creram em Jesus e ouvindo o seu chamado, responderam positivamente e o seguiram, viveram para fazer aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus aprova. Onde Jesus estiver, portanto, você que crê nele como Salvador e Senhor, faça aquilo que ele faria em seu lugar. O evangelista João fala-nos de um outro João, o Batista, o precursor de Jesus, aquele que foi mencionado por Jesus como o maior dentre os nascidos de mulher, pregador fiel da mensagem do reino de Deus, homem temente a Deus. João, o Batista, buscou fazer aquilo que Jesus fez. A palavra do Senhor mostra-nos que enquanto Jesus batizava com os seus discípulos, João também estava batizando. E o verso 23 nos mostra o modelo de batismo, ao justificar que João estava num local caracterizado pela abundância de águas, e muita gente para aquele lugar se dirigia e era batizado. João, por vezes, precisou deixar o Rio Jordão, em que batizou Jesus, porque sofria grande oposição daqueles que eram incomodados por sua pregação veemente acerca da necessidade de arrependimento e fé no Messias que ele identificou era Jesus. Vejam que no verso 24, a palavra de Deus delimita: enquanto ainda não tinha sido encarcerado, João fazia aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. A única forma de impedir João seria matando-o, e isso foi feito. No verso 26, a palavra do Senhor nos mostra como o ser humano é capaz de, diante de grandes ganhos espirituais, se envolver em assuntos de pouca importância entre discípulos de João e um certo Jesus, ou melhor, e um certo judeu. Surgiu uma disputa, um conflito, um debate sobre purificação. Então,
foram ter com João alguns dos seus discípulos que disseram: Mestre, olha, existe um homem, e o Senhor já nos falou dele, aquele que estava contigo além do Jordão, aquele de quem o Senhor diz que é o Messias, o Cristo, ele também está batizando. E digo mais, tem muita gente saindo ao encontro dele. Um homem fiel ao Senhor Jesus Cristo respondeu, verso 27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João priorizou aquilo que o Senhor prioriza e não aquilo que o coração do homem prioriza. Enquanto o evangelho do reino estava sendo pregado, enquanto vidas estavam publicamente confessando os seus pecados, publicamente declarando fé no Senhor, de repente surge um conflito. De onde vem esse conflito? Senão do coração pecaminoso. Senhor, o Senhor está aí batizando, mas aquele Jesus também batiza, e muita gente corre ao encontro dele. João, homem espiritual, desconsidera esse debate e diz: importa fazer o que Cristo quer que façamos. W.C. Taylor, ao comentar esse texto, diz que depois da resposta de João Batista, certamente os discípulos dele concluíram: nós fomos batizados para seguir a Jesus. Quando Deus terminar o trabalho de João, seremos um só povo com um só mestre Jesus. Jesus é o Senhor. É a grande verdade que encontrei nesse texto. Se ele é o seu Senhor, como João o aceitou, então certamente assim como João, você viverá e pregará a mensagem de Cristo. Em Marcos, no capítulo 3, versos 13 e 14, a palavra do Senhor continua descrevendo o ministério do Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Vejam o que Jesus faz. Jesus chama pessoas a si, liberta tais pessoas da velha vida sem propósito, no pecado, para que elas sejam produtivas no reino de Deus. João fez o mesmo. E os demais discípulos de Jesus ao longo das eras têm feito o mesmo. Então, se você é um discípulo de Jesus, reconheça-o como seu Senhor e viva como um servo. A palavra de Deus nos mostra que os discípulos de Jesus são aqueles que obedecem às suas ordenanças. Sim, Jesus desenvolveu um ministério modelo para que saibamos como devemos anunciar o reino de Deus. Notem, irmãos, no verso 22, voltando a João capítulo 3, quando é dito que Jesus estava fazendo tudo aquilo que João Batista fazia. Aquilo que fizemos aqui nesta noite. Aquilo que os discípulos de Jesus têm feito. Proclamam o evangelho de Jesus. Apelam os homens a que creiam. Os que creem arrependem-se dos seus pecados e depositam fé exclusivamente em Jesus para a sua salvação, porque discípulos obedecem às ordens do Mestre. Se Jesus aceitou esse modelo de batismo e o ordenou, isso devemos fazer. Jesus determinou que os seus discípulos deveriam alcançar o mundo, pregando o evangelho, batizando os que creem, fazendo com que esses discípulos observassem todas as coisas que ele tem ensinado, todas as suas ordenanças. E a promessa dele extraordinária, promessa cumprida nesta igreja local é: eu estarei convosco todos os dias até o fim, porque o Senhor ordenou, ele abençoará os discípulos que obedecem às suas ordenanças. E Jesus espera que obedeçamos às suas ordenanças. Jesus é o seu Senhor? Então conheça profundamente a palavra de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, e obedeça os mandamentos de Jesus. A palavra do Senhor ainda nos diz que os discípulos de Jesus são aqueles que pregam as verdades
proclamadas pelo Senhor Jesus. Notem no verso 27, quando João disse: vocês estão com ciúme de Jesus? Vocês estão acreditando que Jesus é rival? O homem, diz o verso 27, não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ninguém terá capacidade de pregar se do Senhor não tiver recebido tal capacidade espiritual. Ninguém poderá pregar com eficácia, evangelizar de modo que vidas sejam alcançadas, se não puder fazer isso no poder do nome de Jesus. Quem poderia, irmãos, liderar uma igreja se do Senhor não fosse dada a orientação e a permissão? A resposta de João é: o homem não pode ocupar no reino de Deus um espaço que não é dado por Deus. Então, discípulos não pregam as suas verdades, mas as verdades daquele que os salvou, os ordenou e os guia. Vejam, irmãos, a mensagem do Evangelho, quando encontramos o batismo de João. O batismo de João que foi validado por Jesus. Você pode conferir em sua Bíblia, em Marcos capítulo 1, a partir do verso 3. O que esse homem aprovado por Cristo, um grande pregador que marcou uma geração e foi morto por sua fidelidade ao Senhor, o que esse homem pregou? Marcos 1:3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, é o que nos diz o verso 5, e diz que todos esses confessavam os seus pecados e só então eram batizados por ele no Rio Jordão. O que João pregava? As verdades eternas da palavra de Deus. Marcos, ao relatar tudo isso, diz: ele é o cumprimento da profecia de Isaías. Ele é aquele de quem foi dito: haverá um que clamará no deserto, preparando o caminho do Salvador. E como se prepara a chegada desse rei? Com arrependimento, com mudança de vida, com um coração aberto para entronizar Cristo como Senhor. Diz a palavra de Deus que a mensagem de João era a mais simples e mais poderosa de todas. Arrependam-se para que sejam redimidos dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo. Discípulos de Jesus, irmãos, pregam o batismo de arrependimento. Nós devemos evitar o formalismo religioso. Os rituais podem transformar o exterior, mas não mudam o coração. A mensagem do Evangelho é: creia em Jesus Cristo e no poder dele abandone os seus pecados. A mensagem do Evangelho é para que todos os que creem sejam batizados. Ao longo da história, sempre que o batismo foi celebrado a quem não crê, isso se tornou uma porta aberta ao falso cristianismo. Segundo a palavra de Deus, batismo é para quem pode conscientemente publicar a sua fé. Não há uma idade descrita na palavra de Deus. A palavra de Deus fala da condição de quem pode professar a sua fé. Na quinta-feira passada, muitos e muitos irmãos, com uma grande parte da membresia da igreja aqui presente, foram ouvidos e eles professaram a sua fé, todos eles que foram batizados. Foram questionados biblicamente acerca daquilo que creem. Foram arguídos e disseram: cremos de todo o coração que Jesus Cristo é o Salvador e sabemos o que é o batismo bíblico. De modo, irmãos, que discípulos de Jesus se importam em pregar essas verdades, por vezes até incômodas. A pregação acerca do arrependimento, a pregação acerca da genuína conversão, porque estas são as verdades que o Senhor Jesus Cristo espera que os seus discípulos proclamem em toda a terra, sem exceção. O batismo público, porque o cristianismo nos chama à novidade de vida. Ser cristão
é ter vida transformada. Ser cristão é receber Jesus Cristo. Ser cristão é experimentar novo nascimento. Quem não nasce da água e do Espírito ainda não viu o reino de Deus. É preciso batizar todos os que creem. Isso foi feito em diferentes lugares, porque a mensagem não muda. Quando finalizado esse capítulo 3 de João, a palavra de Deus diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Está no verso 36. O resumo do Evangelho, João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Porque creu naquele que dá vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem crê que Jesus é santo nunca pecou. Quem crê que Jesus, porque se fez sacrifício santo na cruz em seu lugar, pode salvá-lo, é salvo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Há duas possibilidades. Diante da pregação do Evangelho, é possível dizer: depois pensarei nisso, ou não quero, ou não creio. Não dar importância, não dar valor. E diz a palavra de Deus que esses que se mantêm rebelados, afastados, indiferentes à mensagem do Evangelho, estes, sob a ira de Deus, permanecem. Mas aqueles que creem no Filho, esses têm a vida eterna. Nós estamos falando, irmãos, da mensagem de Jesus. Você tem Jesus como seu Senhor? Você é discípulo dele, então pregue aquilo que ele espera que você pregue. E o que ele espera que você pregue está na Bíblia Sagrada. Objetivamente, abra a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, compreenda a mensagem de Jesus e pregue Jesus. Discípulos imitam Jesus em seus atos. Desde a forma do batismo, por isso João buscou um lugar com muitas águas para mergulhar aqueles que podiam professar a sua fé, até os critérios que eram elevados para todos que eram batizados. Observem o que nos diz Lucas no capítulo 3, a partir do verso 18. Lucas 3, 18. Ministério de João o Batista. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. João foi fiel à mensagem de Jesus, mesmo tendo sido perseguido, aprisionado e morto. A vida de João tornou-se o exemplo de um discípulo que imita o seu Senhor em todos os atos, mesmo ao custo da própria vida. E discipulado é isso, pode custar toda a sua vida. Marcos, no capítulo 6, no verso 24, nos mostra o pedido da filha de Herodias a Herode. Ela dançou numa festa, numa comemoração. Era o aniversário daquele homem inimigo de João. Não suportava João e a sua mensagem. Então ele quis eliminar João, mas temia. Sabia que João era homem de Deus. Numa festa, talvez sob o efeito de bebida forte, diz que a filha de Herodias, que dançou e o agradou, ouviu quando o rei disse, Marcos 6, verso 22, pede-me o que quiseres e eu te darei. O rei jurou, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Essa menina buscou a sua mãe, que foi condenada em seu adultério por João Batista, e disse, o que eu devo pedir? Herodias disse, minha filha, peça a cabeça de João Batista. Verso 25, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora, verso 25, quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista.
Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que ele trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Você já contemplou essa possibilidade? Reconhecer Jesus como Senhor, identificar-se como um discípulo dele, pode custar muito, pode custar a sua vida, pode custar o seu sossego, mas não custará a sua vida eterna e não te roubará o relacionamento profundo com Deus. Discípulos são aqueles que imitam Jesus em seus atos. João, chamado de o Batista, aquele que batizava, também imitou Jesus em todos os seus atos. O Jesus que esteve disposto a pregar o reino de Deus mesmo ao custo da sua vida, e isto aconteceu porque ele foi levado à cruz, foi a inspiração de João. João também perdeu a sua vida por amor ao Evangelho. Lucas capítulo 7, verso 29, diz que todo o povo que ouvia João Batista e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Muita gente ouvindo, reconhecendo a fidelidade da pregação de João às Escrituras. Muita gente tocada por Deus, mudando de vida e publicando a esperança viva no Messias. Mas, verso 30, os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. É claro, irmãos, que nem todos aceitarão a pregação do Evangelho, mas todos os discípulos deverão insistentemente, com fidelidade, pregar o Evangelho de Jesus. Batizar com elevados critérios. O critério do testemunho de novo nascimento, da crença em Jesus e da fidelidade à sua palavra. Os discípulos de Jesus são aqueles que põem em evidência o nome de Jesus. Aquela antiga oração, tantas vezes feita em nossas igrejas, deve continuar sendo feita. Senhor, esconde o pregador atrás da tua cruz, que os homens vejam a tua cruz e não o pregador. Essa é uma oração, irmãos, que deve ser feita. Os discípulos de Jesus põem em evidência o nome de Jesus. Deus nos livre, irmãos, de pôr o nome de qualquer pessoa na frente do prédio desta igreja. Que a glória seja toda para o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem nos livrou do inferno foi Ele. Quem transformou o nosso viver foi Jesus. Quem nos guiará eternamente é o Senhor Jesus. Ele é tudo e nós nada somos. João Batista, quando questionado, Senhor, há um outro, Jesus, de quem tu falas, que está batizando muita gente se aproxima dele. João diz, ele só está fazendo isso porque do céu lhe foi dada essa missão. João 3,28, eu não sou o Cristo. João disse, eu não sou o Messias, eu apenas sou o seu precursor. O amigo do noivo não tem a noiva para si. E João sabia que a sua audiência compreendia isso. Naqueles dias, o amigo do noivo poderia auxiliá-lo em tudo. Mas, no momento em que o casamento era consumado, este era um momento reservado ao noivo e à noiva. João diz, vocês sabem, eu sou o amigo do noivo. Eu estou aqui falando em nome dele, eu estou auxiliando, mas a noiva não me pertence. O povo redimido pertence a Jesus. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Discípulos de Jesus sempre dirão isso. Que eu seja esquecido. Que o meu nome não seja lembrado. Que eu diminua, mas que o nome de Jesus seja posto em evidência acima de qualquer outro nome. Discípulos de Jesus põem em evidência o nome de Jesus e se alegram com a glória de Jesus. A alegria dessa noite
É a alegria do povo de Jesus dizendo: o Evangelho é o poder de Deus. Foi em nome de Jesus que tantas vidas foram chamadas à mudança de vida. É em nome de Jesus que elas foram batizadas. É em nome de Jesus que elas têm sido orientadas. Discípulos de Jesus anulam-se diante do Senhor Jesus. Quem somos nós? O que é aquilo que fazemos, se comparado com o poder do Senhor Jesus Cristo que transforma um pecador? Então o verdadeiro discípulo, irmãos, nunca terá expectativa de que ele seja lembrado. Cristo deve ser lembrado. Chamam outros a olharem para Jesus. Quem crê no Filho tem a vida. João não disse a qualquer pessoa: creia em mim. João disse: creia na minha pregação acerca de Jesus. E ao ver Jesus, João disse publicamente: esse é o Cordeiro de Deus. Ele, e somente Ele, o que tira o pecado do mundo. Esse texto é fascinante, irmãos, para falarmos de discipulado também. É o texto em que nos pergunta sobre o lugar verdadeiro que Jesus ocupa em nosso viver, em nosso coração, na vida da igreja, na agenda da igreja, nos ministérios que desempenhamos. Precisamos nos avaliar sempre o que temos feito para a glória de Jesus. No culto ao Senhor, tudo, cada ato tem sido feito para pôr em evidência o nome de Jesus. Toda a nossa reverência diante da pregação da palavra, toda a nossa sinceridade enquanto cantamos ao Senhor, toda a nossa contrição enquanto oramos, tudo isso sinaliza o lugar que Jesus tem em nosso viver. É por isso que tantas vezes eu advirto os irmãos para que utilizem a Bíblia impressa, porque a Bíblia digital corre o risco de nos trazer notificações, nos levar a outros caminhos, e de repente, enquanto o Evangelho é pregado, nós estamos desmerecendo o Evangelho. Enquanto realizamos o trabalho do Senhor, irmãos, precisamos ter muito cuidado, para que não estejamos tão interessados nos números, no crescimento numérico da igreja. A nossa preocupação deve ser: o Evangelho corretamente tem sido pregado? As pessoas têm sido chamadas solenemente a que se arrependam e creiam no Senhor? A nossa mensagem tem sido genuína ou nós estamos constrangidos de pregar ao homem do século 21 que ele precisa arrepender-se? Que só Jesus Cristo salva, que o inferno existe e é o destino eterno de quem se mantém na rebeldia contra Deus, que o céu é a morada eterna dos salvos. Meus irmãos, nós devemos calibrar a nossa mensagem e o nosso ministério pela palavra de Deus. Jesus Cristo deve ser evidenciado em cada ato, em toda e qualquer pregação. A minha oração é que cresça na vida de cada querido irmão e nesta amada igreja o desejo de exaltar Cristo como Senhor. Sejamos sempre honrados com a oportunidade de sermos diminuídos e Jesus Cristo exaltado acima de todas as coisas, acima de todos os nomes, acima de todas as pessoas. Que Cristo cresça e que cada um de nós diminua, e que Jesus Cristo seja o Senhor do nosso viver. O convite da palavra de Deus para você é: creia nele como Salvador, mas também reconheça-o como seu Senhor. Você não o reconhecerá como seu Senhor se você não estiver disposto a viver como um servo, que na condição de discípulo obedece todas as ordenanças de Jesus. E isso é difícil. É por isso que precisamos nos relacionar com Jesus e depender de Jesus, porque Ele nos dará poder. Quem poderá, irmãos, obedecer o Senhor sem o poder do Espírito de Jesus? E que você pregue toda a verdade do Evangelho de Jesus. E que você, discípulo de Jesus, imite todos os atos de Jesus em seu viver. E que você, em tudo, naquilo que faz, naquilo que diz, naquilo que não faz, naquilo que não diz, ponha em evidência o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja o nome dele.